a gravar aí daqui a pouquinho. Isso, já está sendo gravada a aula, tá? Na semana passada, nós estudamos a respeito do iluminismo, né? Do iluminismo, do liberalismo, e nessa semana nós vamos ver um pouquinho, né, uma revisão do que foi a Revolução Francesa. É um marco histórico, né? A Revolução Francesa é quando é destituído o rei absolutista Luís XVI na França. Então, a importância dessa Revolução Francesa, ela não se restringe apenas à França, tá? Ela é uma revolução que influenciou várias outras revoluções pelo mundo, influenciou algumas independências aqui na América, né, nos Estados Unidos, por exemplo, influenciou algumas revoltas no Brasil, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, receberam a influência da Revolução Francesa. Então, vamos aqui passar alguns slides a respeito da Revolução Francesa. Isto. Aí tá, né? Revolução Francesa, aula de História, revisão, 9º ano. PET 1, segunda semana, né? Então, a nossa segunda semana do PET, ela é sobre a Revolução Francesa. Assim que nós passarmos os slides, eu vou liberar lá no Conexão Escola as atividades, tá? Vamos ter lá 2 atividades, né? Da mesma forma que tivemos a semana passada, né? Uma atividade avaliativa e uma semana da carga horária do PET. Então, a Revolução Francesa, ela vai de 1789 a 1799. Então, não é uma revolução de 1 ano, 2 anos, uma guerra, não. É um processo revolucionário, né, que vai começar em 1789 e vai até 1799. Então, são 10 anos aí desse processo revolucionário. Mas para a gente poder entender melhor como foi, né, e por que aconteceu essa Revolução Francesa, a gente tem que entender um pouquinho a respeito dos antecedentes da Revolução Francesa, né, como estava a França naquele momento que antecedeu, né, essa revolução aí, esse período revolucionário francês. A França vivia sob um regime, né, absolutista, né, um regime em que o rei tinha todos os poderes em sua mão, e a população, né, a grande parte da população francesa, vivia para pagar impostos, para sustentar esses grupos que eram privilegiados, né, a nobreza, a família real, o clero, né, que eram os representantes da igreja. Então, a grande maioria da população francesa vivia para sustentar, né, para carregar esse grupo, né, esses grupos de privilegiados. E a França, nesse período, passou por uma grande crise agrária. A França, deixa eu voltar aqui, a França, ela passou por uma crise agrária. Essa crise agrária, ela se estende, né, por 3 motivos. O crescimento populacional, tá? A gente sabe que no final da Idade Média, né, as melhorias das técnicas de produção, algumas técnicas, né, de tratamento de doenças, e isso vai fazendo com que a população vá se expandindo. E aquela produção não era suficiente para alimentar a população que crescia. Tá? Além disso, ocorreu seca, né, ocorria a fome, porque a produção não conseguia fornecer alimento suficiente para aquele grande número, né, de pessoas que estavam vivendo nesse período. Além da crise agrária, nós tivemos a crise
econômica. A França mantinha uma guerra, né, principalmente contra os ingleses, durante muitos anos. E esses gastos com as guerras eram enormes. E quem pagava por esses gastos era aquela população, né, a população que não era privilegiada. Então, a população, a maior parte da população francesa vivia para pagar impostos para sustentar as outras classes. Um outro fato importante, né, que antecedeu o iluminismo, que nós estudamos, né? O iluminismo tinha por objetivo acabar com aquela monarquia absolutista, tá? Não só na França, como em outros países também da Europa. A gente falou muito, né, sobre razão, sobre liberdade. Então, o iluminismo ele tinha esse objetivo. Então, esses 3 motivos aqui, ó, foram motivos que fizeram com que a população francesa se revoltasse contra o regime autoritário, né, o regime monárquico, o absolutismo que existia na França. A sociedade francesa, nesse período, era dividida em 3 estados, tá? Em 3 classes. O primeiro estado era chamado de clero, né? O clero são os representantes da igreja. O segundo estado, a nobreza, né? Então, existia o primeiro estado, clero, o segundo estado, a nobreza. O restante da população, né, a maioria da população, estava dividida nesses 3 grupinhos aqui, ó, tá? Nos 3 grupos. Jacobinos, que era a baixa burguesia e eram os mais radicais. Os girondinos, que era a alta burguesia. Os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, e os camponeses. Então, esses grupos, eles pagavam impostos, né? Eles sustentavam esses outros 2 grupos aqui. E isso foi, aos poucos, fazendo com que eles se revoltassem, tá? E é dessa revolta desses grupos, né, da população francesa, que vai ocorrer a Revolução. Durante períodos em que a França vivia em crise, era convocado os chamados Estados Gerais, que era uma assembleia, tá, que participava os grupos da sociedade francesa. Até mesmo o terceiro estado participava também dos Estados Gerais. Porém, o terceiro estado era a grande maioria da população, mas possuía apenas o voto do terceiro estado, né? E eles achavam isso injusto e pediram nessa Assembleia dos Estados Gerais que o voto fosse individual, né? As outras 2 classes não aceitaram. Por quê? Se voto fosse individual, a maior parte da população estava no terceiro estado. Então, eles sairiam vitoriosos, né, em votações importantes. O terceiro estado, então, foi derrotado, né? Eles não conseguiram o voto individual e, com isso, e devido a essa revolta, né, que eles, por não conseguirem, o rei vai fechar uma Assembleia Constituinte, né, que existia na França para a elaboração de uma nova Constituinte. O rei manda fechar essa Constituinte. A população, então, vai se revoltar ainda mais com o rei, né? Essa parte aqui, ó, a população, aqui, ó, jacobinos, girondinos, sans-culottes, camponeses, eles vão se enfurecer com essa atitude ditatorial do rei francês em fechar a Assembleia Constituinte, vão ficar enfurecidos. E, com isso, eles vão tomar a Bastilha, tá? Que é o marco inicial da Revolução Francesa. Então, marco inicial da Revolução Francesa, queda da Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão, tá? Onde que os franceses eram levados
porque questionavam o rei, né? Era uma prisão política, tá? Eram levados, né, as pessoas que questionavam a posição absolutista do rei francês. Tá? Então, os sans-culottes, né, que eram os trabalhadores urbanos, vão tomar a Bastilha, vão tomar a prisão e libertar as pessoas que nela estavam. Né? Então, eles vão libertar os presos políticos. Aí uma imagenzinha, né, uma pintura da tomada da Bastilha pela população francesa. Continuando, né? Então, as etapas aí da Revolução Francesa. A Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, né? Tivemos o problema do fechamento da Assembleia Nacional Constituinte e também da Assembleia Legislativa. Passou um período chamado de Grande Medo. Esse Grande Medo foram revoltas, né, em que a população as pessoas começaram a saquear as propriedades, a assassinar os aristocratas, né? Aristocratas é a elite, né? A classe rica, né? Muitos nobres, né? Então, a população vai começar a saquear propriedades, a assassinar aristocratas. Os privilégios feudais, né, que ainda existiam, que eram principalmente do clero, eles foram abolidos. Tá? Então, acabou aquele privilégio que existia do clero. Houve também, durante a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? É o que nós hoje temos, né? A Declaração dos Direitos Universais. Né? Todos os homens são iguais perante a lei. Então, nós estudamos isso lá no Iluminismo. O rei Luís XVI, né, que era o rei francês, tentou fugir, porém ele foi capturado, né, e levado, preso, né, conduzido ao palácio de Tulheiras, né, ele foi preso e depois ele vai ser executado. A França se torna uma monarquia, né, em 1791, a monarquia constitucional. Aqui está repetindo ali de cima. Em 1792, na convenção, né, que é a reunião, né, dos grupos políticos, aí, a Assembleia Legislativa foi substituída pela convenção. Luís XVI deixou de ser rei da França e foi executado. Então, a Assembleia Legislativa passa a ser substituída pela convenção, que determina aí, né, a execução do rei Luís XVI. Período do terror. Quando o rei Luís XVI é executado, os jacobinos assumem o governo na França, liderado por Robespierre. Lembram que os jacobinos eram a burguesia, né, a baixa burguesia. Porém, eles radicalizaram demais na Revolução, né, na tentativa de impor reformas para o país, eles vão se radicalizar e vão começar a perseguir opositores, vão impor determinadas leis, tá, através aí, né, essas reformas estavam sendo feitas, né, através do Comitê de Salvação Pública. Então, essa posição dos jacobinos, né, de radicalizar a revolução, de impor uma agenda reformista, isso vai causar uma certa revolta em seus opositores. E isso vai gerar o que nós chamamos de reação termodoriana. Tá? A partir daí dessa reação, os girondinos vão passar a reverter as decisões dos jacobinos. E vários jacobinos depois, né, acabaram perdendo o poder e, inclusive, o Robespierre vai ser guilhotinado. Tá? Então, os jacobinos
assumem o governo após a morte, né, a execução do Luís XVI, porém não se mantêm no poder devido à oposição sofrida pelos girondinos, né, que vão reverter as decisões e, por final, um dos líderes, né, dos principais líderes dos jacobinos, Robespierre, vai ser guilhotinado. Como os jacobinos vão sair do governo, os girondinos vão assumir, né, eles fazem parte da alta burguesia francesa, eles vão redigir uma nova Constituição, restaurar algumas medidas, né, como o voto censitário, né, o voto censitário é aquele voto que as pessoas que votam são pessoas escolhidas, então eles vão voltar atrás em alguns avanços que os jacobinos conseguiram, vão criar uma nova Constituição. Porém, também vai passar por um período autoritário, né? Os girondinos vão fazer também um governo autoritário, no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Então, os girondinos utilizavam do exército para reprimir qualquer movimento da população, tá? Qualquer questionamento da população. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte de jacobinos e de monarquistas, né? Então, durante o governo dos jacobinos, né, aqui em cima aqui, que nós chamamos de período do terror, houve aí um autoritarismo dos jacobinos até os girondinos tomar o poder. Depois, durante o governo dos girondinos, né, o diretório, também continuou o autoritarismo e muitas vezes reprimiam, né, sendo reprimido os movimentos violentamente. Até chegar em 1779, né, que é o ano que nós encerramos, né, a Revolução Francesa. Vai haver um golpe, né, dado por Napoleão Bonaparte, um militar, esse golpe, né, chamado de 18 de Brumário, e o Napoleão vai tomar o poder na França. Tá? Então, a Revolução Francesa foi a tirada do Luís XVI, né, a execução do Luís XVI, passa pelo governo dos jacobinos, passa pelo governo dos girondinos, até chegar ao golpe dado por Napoleão, que vai assumir o poder na França. As consequências da Revolução Francesa. Fim dos privilégios de classe na França. Tá? Então, com a Revolução, aqueles privilégios da nobreza e do clero, eles vão ser extintos, né? Fim de qualquer resquício do feudalismo. Então, aquele sistema feudal que ainda existia na França vai também acabar. E início da consolidação do capitalismo. Então, a França deixa de ser, né, de ter aquele sistema feudal, né, o feudalismo, e vai implantar um capitalismo no país. Início do processo de queda do absolutismo, né? Então, a Revolução Francesa teve como consequência o fim do absolutismo na França e da França para a Europa, né? A Europa também, seguindo o mesmo exemplo da França, vai aos poucos acabar com o absolutismo. A Revolução Francesa vai ser inspiração para várias outras revoltas pelo mundo, tá? Independências aqui no continente americano, dos Estados Unidos, Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, todas essas revoltas vão ter ideais revolucionários franceses. Popularização da República como forma de governo. Tá? Então, começaram a perceber que aquela forma de governo monárquica, né, absolutista, deveria ser substituído por uma república. A separação dos poderes, né, poder executivo, legislativo e judiciário, que nós já falamos, né, lá no Iluminismo. Imposição das liberdades individuais, né, todo mundo deve ser tratado igualmente perante a lei. Isso estava lá na Declaração
né, dos direitos humanos, né? Desenvolvimento de um grande sentimento de nacionalismo. Tá? A França passou a ter, né, um sentimento nacionalista. Tem um lema, tá? Muitas vezes a gente ouve essas palavras aí, mas não sabe de onde que surgiu, né? De onde surgiu esse lema. Então, os franceses, né, tinham por lema a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Tá? Aí, liberté, igualité, fraternidade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu vou voltar lá no primeiro slide para a gente poder ver uma coisa que eu não falei aqui. Essa pintura nós vemos muito em vários livros de história, né? Essa daí é a pintura da simbologia da liberdade, tá? Pode ver que a moça está lá, né? Eles estão num processo de revolta ali, segurando a bandeira da França, tá? Então, essa foto, né? Está aqui, né? Essa imagem, essa pintura, ela tem esse simbolismo, tá? O simbolismo da liberdade, da luta pela liberdade. Tá? Vou aqui encerrando, né? Parar de compartilhar. E qualquer dúvida a gente tira aí no chat.